Estou indo para o terceiro vídeo falando de Platão, um filósofo grego da antiguidade. Parte dela foi tirada da pesquisa de Dilva Frazão. Eu já falei da biografia de Platão, já falei da infância e da juventude, falei da academia de Platão e hoje, na realidade, falarei da filosofia platônica. Para explicar seu pensamento filosófico, Platão escreveu de forma de diálogo. No livro 7 da República, uma história famosa chamada O Mito da Caverna. Platão explica que a alma, antes de ficar aprisionada no corpo, habita o mundo luminoso das ideias, guardando apenas vagas lembranças dessa existência anterior. As ideias, para Platão, são objetos imutáveis e eternos do pensamento e servem para explicar a aquisição de conceitos, a possibilidade de conhecimento e o significado das palavras. Dizia ele: as coisas desfazem-se em pó e as ideias ficam. Platão é também famoso por sua teoria da anamnese, reminiscência, ou seja, imagem lembrada do passado, o que conserva na memória, de acordo com a qual muitos de nossos conhecimentos não são adquiridos através da experiência, mas já conhecidos pela alma na ocasião do nascimento, uma vez que a experiência serve apenas para ativar a memória. Platão, mais uma vez, ele explica com muita clareza a existência de vidas passadas e que certamente teremos vidas futuras. É bom lembrar que Platão faleceu em Atenas, na Grécia, no ano de 347 a.C. e nasceu em 427 a.C. Hoje, nós falamos da mesma coisa através da codificação de Kardec, com outras linguagens, lógico, evidente, com outra forma de pensamento, não profundo, ou seja, da mesma condição que ele falava, mas a origem é a mesma. Que nós estamos aqui por uma passagem, que o que nós fazemos aqui na realidade, ele não vai ficar aqui. Os nossos conhecimentos permanecerão conosco. Isto, para mim, tem uma significação muito grande, porque significa que o que eu estou buscando de conhecimento, ele será útil para mim eternamente. E para finalizar o estudo da biografia de Platão, vou falar agora sobre a obra A República de Platão. A República é uma das obras mais famosas de Platão. É uma descrição do paraíso terrestre. Nela, ele tentou criar o seu estado ideal, onde examinou quase todos os possíveis ângulos de visão. Descreveu um tratado sobre teoria política em que revela tanto tendências democráticas quanto totalitárias, defendendo o governo absoluto da sociedade pela classe dos filósofos ou sábios, onde deveria vigorar forte igualitarismo. Para Platão, a sociedade ideal seria dividida em 3 classes, levando em conta
a capacidade intelectual de cada indivíduo. Agricultores, artífices e comerciantes, a primeira camada, mais presa às necessidades do corpo, seria encarregada da produção e distribuição de gêneros para toda a comunidade. Os militares, a segunda classe, mais empreendedora, se dedicaria à defesa. Filósofos governantes, a classe superior, mais capacitada para servir-se da razão, seria dos intelectuais, que possuiria também o poder político. Assim, os reis teriam de ser escolhidos entre os filósofos. Lógico, evidente que o tempo mudou, as coisas também mudaram. Mas a distribuição, não por classe de qualidade, teoricamente falando, a gente talvez hoje não faria a mesma coisa. Mas que teríamos que colocar realmente cada classe para defender uma parte dos interesses da sociedade humana, eu acho que isso é quase que absoluto a ideia. Não por profissões, como ele fala aqui, de agricultores, militares, mas essa é a ideia dele. E que para a época era o ideal. E hoje, se você for pensar de uma maneira objetiva e clara, de bom entendimento, os governantes deveriam ser preparados realmente para estarem ocupando os cargos públicos. Principalmente quando nós falamos da política pública. Hoje, muitas vezes, elegemos pessoas que não têm capacidade intelectual de estar direcionando as leis, não têm o conhecimento intelectual e muitas das vezes não têm um comportamento moral correspondente à responsabilidade que vai exercer. Então, acredito eu que é um momento bom para se rever para o futuro, lógico que nada se muda de imediato, para que a gente possa estudar o ser humano, estudar essa forma, principalmente as pessoas que estão no poder, né, dentro da humildade, fazer esse grande estudo. Eu acho que o Platão, ele fez um desenho da época dele que serve para qualquer época e para qualquer sociedade. As obras de Platão foram cerca de 30 obras de Platão chegaram até nossos dias, entre elas República, sobre a justiça e o estado ideal. Protágoras, sobre o ensinamento da virtude. Banquete, sobre o amor. Apologia de Sócrates, autodefesa de seu mestre diante dos juízes. Fédon, sobre a imortalidade da alma e sobre a doutrina das ideias. As leis, uma nova concepção do Estado. Acredito que sentiremos bem fortalecidos se tirarmos um tempinho da nossa vida para estudar os filósofos, porque são pensadores. E quando você fala de Aristóteles, você fala de Sócrates, você fala de Tales, você fala de Heráclito, Demócrito e tantos outros que passaram, que estudaram, que pensaram, eu acho que vai enriquecer os nossos conhecimentos e a partir de então poderemos ter
uma bagagem melhor para direcionar aquelas pessoas que veem em nós uma liderança. Mas exercer uma liderança sem fanatismo, respeitando as opiniões dos outros, acho que isso é necessário, porque queremos viver num país ou num sistema democrático. E a base da democracia é escutar todas as partes e realmente aceitar o que a maioria decide. Mas sempre dentro da democracia, no direito de ir e vir sem inibir as pessoas. Assim penso, mas não levanto nenhuma bandeira, porque a minha bandeira, na realidade, é a bandeira da liberdade, de atitude, conforme os princípios básicos da existência humana e da vida eterna do Espírito, usando o livre-arbítrio. Cada um tem o direito de escolher, e lembrando que qualquer escolha terá suas consequências e você terá que assumir as suas responsabilidades. Mais uma vez digo, Deus no comando e Cristo nos exemplos.